Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão do nosso Na Prática. Como de costume, nas outras apresentações, pedimos a gentileza de manterem os microfones em mudo. As perguntas durante a apresentação nós pedimos para enviá-las pelo chat, que no final o nosso apresentador vai respondê-las, e os slides e a gravação serão disponibilizados posteriormente no canal do YouTube, tá? Na apresentação de hoje, nós teremos o André Corsetti. O André é um parceiro nosso da Ômega 7, tá? Ele vai abordar o tema sobre monitoramento e controle embarcado com o Serril e compartilhar algumas experiências, estudos de caso que ele teve utilizando a ferramenta, tá bom? Muito obrigado a todos, boa apresentação e André, com você. Bom dia a todos, bem-vindos aqui à apresentação. Fico muito feliz aqui de fazer essa apresentação, vejo bastante gente conhecida aqui no chat, gente aí que fez parte aí da história aqui do trabalho. Então, a ideia hoje é mostrar o uso do Serril, alguns pontos muito interessantes e as capacidades que ele tem e a aplicabilidade dele. Então, o foco aqui é apresentar a tecnologia da National, mas eu vou mostrar o que a Ômega 7 faz e os exemplos que a gente tem, principalmente, são os exemplos do trabalho que a gente realiza, né? Então, a Ômega 7 Systems, ela tem 8 anos, é uma empresa que nasceu fazendo desenvolvimento de sistemas embarcados, e a gente usava muito National Instruments para testar, fazer teste dos nossos dispositivos, e a gente foi migrando para essa parte de automação de uso mais intensivo de National Instruments. Então, hoje a gente é uma empresa especializada em projetos de desenvolvimento, projetos de construção de sistemas. Muito focado aqui, a gente fica em São José dos Campos, muito ligado ao setor aeroespacial e defesa, mas também hoje a indústria 4.0, que trouxe bastante negócio, e essa parte de desenvolvimento IoT, que o Serril é muito adequado para trabalhar essa parte aqui, como a gente vai mostrar. Por a gente trabalhar muito nessa parte aí de aeroespacial, eu considero que as grandes expertises da empresa, na verdade, são o trabalho aí em cima de normas, né? Conseguir fazer o projeto, trabalhar requisito, arquitetura, integração e V&V. Mas a gente tem trabalhos em todas essas áreas, tanto na área espacial, aeronáutica, muito automotiva. Já apoiamos o desenvolvimento de equipamentos médicos homologado Anvisa, trabalhos na área de óleo e gás, fiscal. E uma expertise também da empresa que eu acho muito relevante para essa área de IoT é a parte de desenvolvimento de sistemas embarcados, certo? A gente desenvolve desde placas eletrônicas, firmwares, e isso ajuda muito quando a gente está fazendo o desenvolvimento de sistemas embarcados, porque a gente consegue fazer a periferia necessária, fazer o condicionamento de sinal, fazer uma integração completa de algumas soluções aí IoT. E nossa grande parceria aí é com a National Instruments, é a mais antiga. A gente usa bastante aí as tecnologias dele, muitos aqui trabalham nessa parte aí de LabVIEW e National Instruments, e a gente trabalha muito também devido aí ao setor aeroespacial com embarcado, e a gente tem um gosto bastante especial por hardware in the loop. Daria para fazer uma apresentação específica de hardware in the loop aqui, mas não é o tema. Mas quem não conhece, eu recomendo dar uma lida sobre o assunto, entender melhor o que é hardware in the loop. Tem uma grande aplicação, principalmente em desenvolvimento de sistemas complexos e integração de sistemas complexos. Então, se esse é o seu desafio, é um tópico muito interessante para
entender melhor e ver o que é possível se trabalhar com ele. Então, falando aqui um pouco agora de nossas soluções, nossos serviços. Um primeiro conjunto, e esse é o que menos está ligado ao Cerril, é projeto, construção e modernização. Hoje, aqui no Brasil, pelo menos, se fala muito de modernização, está tendo muita modernização de máquinas. Então, basicamente, projeto de máquinas industriais, né, de forma geral. A gente tem, só para vocês saberem, por exemplo, essa primeira figura aqui utilizou um Cerril, então muito alinhado no que a gente vai discutir hoje. Os do meio aqui usaram SEDAC, o último aqui um PXI. Então, no fim, a gente trabalha com todas as tecnologias da National. E quando a gente desenvolve máquinas, são máquinas muito ligadas a teste, né? Teste de produção, teste de equipamento, máquinas que precisam de instrumentação fina e para dar um veredito de aceite ou reprovação de uma peça, né? Trabalhamos muito com máquina de estanqueidade, são coisas que aparecem bastante, temos bastante expertise. Outro tipo de produto ou serviço que a gente oferece, esse é totalmente ligado às capacidades aí de um Cerril, são sistemas portáteis, né? Que basicamente é uma máquina industrial dentro de uma maleta, um rack que dá para você transportar isso para diferentes lugares. Normalmente essas maletas são usadas para operação e testes em campo, mas tem muitas aplicações como validação de desempenho, configuração de equipamentos, data logging, monitoramento remoto temporário, e basicamente o que você tem é seu equipamento, seu sistema complexo, onde que ele está em campo, então você precisa ir até ele fazer algum tipo de atuação nele. Então a gente monta um sistema de aquisição usando as tecnologias da National Instruments dentro de uma maleta que pode ou não ter uma controladora, então ele pode precisar de um computador para operar junto dessa maleta e a gente faz o que precisa ser feito. Aqui eu tenho dois exemplos, né, de sistemas, a gente chama de FNT, que são sistemas portáteis. O sistema aqui do lado esquerdo é uma maleta grande, elas parecem iguais, mas não são, são bem diferentes. Essa maleta aqui é grande. O Cerril, ele está aqui, um pouco escondido na imagem, né, dentro do painel. E essa maleta aqui é para o setor espacial. Ela tem rodinha, né? Ambas têm a parte para mobilidade, mas essa aqui, se você for levantar, você precisa de 2 pessoas aí. Essa aqui é uma maleta para automotiva, então é uma maleta pequena, que não tem o computador dentro dela, não tem uma controladora, então você precisa plugar um computador na USB dela para conseguir usar. Ela tem basicamente a parte de instrumentação do equipamento. Tá aqui, ela está aberta, né? Está sem o painel de interface para a gente ver. Mas basicamente ela fechada, ela é do tamanho de uma mala que você conseguiria colocar dentro de um bagageiro de avião. Tá? Então é uma mala extremamente portátil, não é tão leve a ponto de você poder ficar carregando livremente, mas ela sim é fácil de carregar nos lugares. Então, essa maleta aqui foi para o setor espacial, e no setor espacial a gente tem isso aqui é para teste de um subsistema de satélite, então quando você está testando um subsistema de um satélite, na verdade você tem que integrar ele no restante do satélite simulado, né? Então você tem um monte de canais aqui de comunicação, de instrumentação e controle desse subsistema para ele interagir como se tivesse com o satélite integrado, até alguns canais de monitoramento apenas, instrumentação apenas para você colher dados durante esses testes. Então, se você está levando o seu equipamento para um shaker, para uma câmara termovácuo, você precisa de um sistema portátil como esse para conseguir fazer a operação do seu subsistema. Aqui a parte automotiva é teste de ECU, teste de sistemas automotivos. Aqui é um teste de cargas.
Então, a gente tem uma fonte, essa maleta fala Lincoln, e a gente tem uma parte de cargas aí para poder fazer os testes em campo. Uma coisa interessante de sistemas portáteis como esses é que você consegue usar ele em laboratório, então ele serve até como uma bancada de testes extra. Aí, se você tiver precisando de alguma vazão maior de testes na sua produção, como um sistema de testes portátil para atender demandas de teste em campo também. E eu vou mostrar muito das capacidades da gente conseguir fazer um sistema portátil desse, vem do potencial do Cerril e do tamanho dele de conseguir fazer tanta coisa. Falar um pouco agora mais do foco aqui, que hoje em dia é muito importante essa parte, que é sistemas de IoT, e como o Cerril é preparado. Eu tenho aqui apresentar para vocês um outro produto que a gente chama de DLMon, mas basicamente é monitoramento e telemetria, né? Então a gente pode usar Cerril para monitorar desde ativos industriais, máquinas, então máquinas industriais, como também uma infraestrutura industrial, ou até mesmo uma infraestrutura de construção, uma barragem, coisas do tipo. Como eu vou mostrar mais para frente, a versatilidade do Cerril, a possibilidade de uso de interfaces, faz ele ter uma gama de sinais que ele consegue coletar, então, desde acelerômetros, strain gauges, sinais mais comuns analógicos, como barramentos digitais, acústico, coisas do tipo. Então, ele é um excelente equipamento para você usar ele em diversos pontos, né? Ele consegue atender um escopo muito grande, muito largo de sinais, parâmetros que ele consegue adquirir. Então, ele é adequado tanto aí para instrumentação de máquinas e equipamentos industriais, como também de infraestruturas. Outro bom uso são veículos grandes, né? Ou maquinário pesado. Então, você consegue fazer uma aquisição de dados nessas máquinas de uma forma distribuída. Eu vou mostrar mais para frente como você consegue até sincronizar esses nós para aquisição de dados, para esse monitoramento ser distribuído, mas mesmo assim ser sincronizado no tempo. Então, se você tem uma demanda que você tem que fazer um monitoramento em distâncias grandes aí, mas que esse monitoramento ainda assim precisa de um sincronismo de aquisição para você conseguir ter o resultado adequado dessas medidas, o Cerril é extremamente adequado, está no fim da apresentação. E ele é capaz de trabalhar com diversas interfaces. Então, quando você está fazendo essa coleta, você quer mandar esses dados para um supervisório, certo? Então, você pode usar uma rede Ethernet local, pode colocar ele para trabalhar, ser realmente um IoT conversando pela internet. Você pode tem até Cerril com conexão Wi-Fi, você pode colocar um modem com 3G aí, 4G e colocar ele na internet, até mesmo fazer um monitoramento aí offline, né? Você faz um monitoramento em algum lugar muito remoto, vai lá com o pendrive, espeta o pendrive e coleta esses dados. Outra coisa que é possível são bases móveis, né? Se você tem, aqui no Brasil não é incomum, alguns equipamentos em lugares distantes, na verdade você pode fazer uma base móvel, percorrer, chegar perto dos equipamentos para coleta de dados, em vez de ter uma conexão permanente desses equipamentos. E aqui eu vou mostrar o Smart Monitor dessa parte de OT. O que é o Smart Monitor? É um produto nosso da Omega 7 que a gente desenvolveu, muito vindo dessa demanda de monitoramento de equipamentos, ativos industriais e processos industriais. Então, as demandas disso começaram faz muito tempo, a gente entendeu que isso era uma coisa que era interessante ter, então, na verdade, isso foi sendo desenvolvido quase que organicamente, até tomar uma forma suficiente para a gente hoje denominar como uma plataforma. Então, vou mostrar aqui exemplo. Isso aqui é uma tela, mas eu vou mostrar o caso aqui normal. Então, isso aqui é uma
instância aqui do Smart Monitor de demonstração, né? Então a gente teria os equipamentos industriais aqui, pode ser qualquer tipo de equipamento. Eu teria as informações dele, eu teria os dados sendo coletados, gerando os alarmes. Se esse equipamento usa uma ferramenta, a gente pode fazer um controle de ferramenta, criar indicadores, visualizar parâmetros. Eu vou mostrar aqui um outro caso onde a gente visualiza um monte de parâmetro. E começar a trabalhar manutenções, né? Histórico de manutenção preventiva, a gente pode registrar, e até mesmo preditiva, né? Esse preditiva aí é a fronteira atual sendo desbravada, mas uma coisa que é sim possível ser feita é a parte de diagnóstico. Então você consegue, algumas máquinas, alguns equipamentos, você consegue ter de uma leitura, saber se ele está numa condição boa para operação ou se ele está se deteriorando. Chegar ao ponto de dizer tal rolamento vai falhar tal dia por tal motivo, aí já é outra história, mas saber aí a saúde dos seus ativos não é tão complicado. Aqui, uma outra instância, e eu vou fazer aqui um comentário sobre ela. Essa aqui é uma instância que a gente apoiou um projeto no Parque Tecnológico de São José dos Campos, de demonstração aí dessas tecnologias de indústria 4.0. Então, essa é uma plataforma, a princípio, aberta para qualquer empresa, indústria que tem interesse em monitorar máquinas, poder colocar uma máquina, duas, algumas poucas máquinas nesse sistema para experimentar esse mundo de monitoramento remoto. Isso aqui está na nuvem, então é acessível de qualquer lugar, e aqui tem as máquinas do parque, né? Então, essas máquinas CNCs aqui, a gente está monitorando com o Serrio, e é totalmente adequado o monitoramento com o Serrio. A gente pode entrar nelas, aqui eu tenho alguns dados já sendo mostrados. Por quê? Porque eu tenho desde o monitoramento de alguns parâmetros mais simples, como temperatura, e aí eu posso ver essa temperatura ao longo do tempo, né? Acho que aqui mostra, por exemplo, a temperatura variando ao longo do dia. Infelizmente, isso aqui tá, as máquinas estão paradas, né? Tá, o acesso está bem limitado lá. Como a gente tem uma parte, por exemplo, de aquisição de vibração, que o Serrio consegue fazer, ele fazer essa aquisição de vibração, fazer uma análise de vibração e tudo integrado num equipamento único ali. E a parte de comunicação digital, então a gente conversa com as CNCs, então a gente consegue fazer esse trabalho. Eu posso ver também esse parâmetro aqui ao longo do tempo. Os valores aqui estão muito baixos, mas eu acho uma coisa bacana de você ver aqui é que mesmo os valores estando baixos e a máquina não sendo usada, senão esses gráficos estariam com valores maiores, dá para ver que aqui provavelmente alguma máquina do lado dessa CNC ligou e operou. Então a gente consegue ver até um reflexo da vibração de alguma outra máquina que operou aqui ou ficou ligada, que pode ser até mesmo um ar-condicionado. Por um tempo a gente consegue ver por ela que tem pH de óleo, tem toda a parte de qualidade de energia elétrica, então a gente pega consumo, fator de potência da máquina e assim por diante. A gente consegue pegar usando esse sistema. Esse aqui a gente está usando mais só para monitoramento de parâmetros, mas tem uma parte de alarmes, tem algumas funcionalidades ali para essa instância do Smart Monitor. Se alguém tem interesse, se alguém tem interesse de testar, esse é um sistema aberto, tá? Então o parque esse projeto foi financiado pela BDI e ele serve de plataforma de testes de tecnologias de indústria 4.0. Então, se alguém tem uma indústria que tem interesse em ter qualquer coisa monitorada remotamente, uma máquina, um ativo, até no caso uma lâmpada, qualquer coisa, quer experimentar esse mundo, a gente conseguiria colocar aqui, já ter uma fila de empresas a entrar, né? O projeto está parado aí por causa da situação, mas se alguém tem interesse pode falar comigo, tá? A gente a gente conversa e consegue fazer isso. Esse aqui é uma instância que eu criei aqui para essa apresentação, que depois vocês vão entrar aqui. Basicamente, eu instrumentei um forno aqui para fazer
pão de queijo aqui na Ômega 7, mas vamos ver se vai dar tempo aqui na apresentação de fazer isso aí, tá? Então, voltando aqui, começando agora falando na prática. A proposta aqui da apresentação e do básico ao avançado. Então, eu vou falar rapidamente da plataforma do Serril para as pessoas entenderem por que que ela é tão potente e por que que ela traz tantos benefícios. Então, o Serril é um computador industrial, certo? Tem muitos computadores industriais, mas ele é um computador que pode ter a controladora e a controladora em tempo real. E qual é o grande diferencial do Serril para todos os outros computadores industriais? É a existência de uma FPGA grudada no processador, e essa FPGA está conectada nas saídas analógicas, saídas de interface de entrada e saída. Então, você tem o computador, tem o chassi e você tem uma gama, já vou passar aqui, depois eu volto, de cartões muito grande aí, que a National Instruments oferece para trabalhar com Serril. Então, você tem aí desde os sinais mais comuns de automação clássica, analógica, digital, e assim por diante, relés, como você tem a parte de vibração, strain gauge, sinais, alguns sinais dinâmicas, visão, áudio, essa parte acústica. Então, tem muita interface. E aí você sai de um mundo onde você está trabalhando com sinais de automação clássica, que você trabalha em níveis onde você está muito acima dos ruídos presentes na automação, para medidas de pequenos sinais, né? Milivolts. Então você está falando de um termopar, um RTD, um strain gauge, uma ponte, um acelerômetro, são sinais de uma potência muito baixa. Então você tem que saber tratar muito bem, fazer o projeto certo e conseguir adquirir esses sinais, mesmo num ambiente industrial que tem bastante ruído. Então, e tem cartão de interface de barramento, protocolos digitais, então só essa diversidade já seria adequada, já seria muito boa para você conseguir usar ele em diversos locais. Mas a FPGA é realmente o que traz todo o poder para o Serril. Então, você consegue ter diferentes módulos de entrada e saída, e eu vou mostrar aqui mais para baixo que a FPGA é capaz, mas você é capaz de programar essa FPGA em LabVIEW. Para quem conhece FPGA, sabe que você tem que programar em VHDL, Verilog, e é uma programação pesada, complexa, difícil, mas quando você começa a programar essa FPGA em LabVIEW, é outra história, muito mais... Tem seus peculiaridades por ser FPGA, então o LabVIEW FPGA é limitado, mas é muito fácil, é muito mais tranquilo programar, você desenvolver um algoritmo usando o LabVIEW para embarcar na FPGA. O tempo que você gasta é mínimo, dezenas de vezes menor do que se você fosse programar nas linguagens nativas. Então, aqui rapidamente, não quero tomar muito tempo nisso, mas explicando a FPGA para quem não tem isso muito claro, o que é uma FPGA? Ela é basicamente um circuito de eletrônica discreta miniaturizado. Então, antes aí do boom dos circuitos integrados, você tinha muitos sistemas que eram placas de eletrônica analógica e discreta fazendo o trabalho aí de automação, de computação. Com o advento dos CIs, né, a explosão aí dos CIs, a miniaturização desses CIs, tudo virou eletrônica digital. Agora, a FPGA é como se ela fosse uma piscina de blocos lógicos, então, de portas lógicas, memórias, flip-flops e assim por diante, e conexão, linhas de conexão entre esses blocos lógicos. E você basicamente faz um programa onde, na hora que você compila esse programa, ele vira um mapeamento desses blocos lógicos em interconexões. Então, na verdade, o que você faz quando você põe para rodar uma FPGA é um circuito eletrônico, ele é como se fosse um circuito eletrônico rodando, miniaturizado. E aí você tem muitas vantagens e desvantagens, tudo é trade-off na engenharia, de usar um silício desse, que é o seguinte: na hora que você roda alguma coisa ali, não existe
sistema operacional rodando. Não existe um software, arquitetura normal de microprocessador ou microcontrolador, onde você vai e busca uma instrução na memória de programa para ser executada, executa aquela instrução e vai fazendo as coisas sequencialmente, mas que podem gerar travamentos, podem ter interrupções, entrar em estados escuros e ter todos os problemas de programação que a gente conhece. Quando você compila uma FPGA, basicamente você criou um circuito em eletrônica discreta. E quando ele roda ciclicamente, onde todo ciclo ele faz a mesma operação. E a operação não é computada, ela é basicamente um conjunto de lógica discreta. Então, são sinais elétricos passando por essas portas lógicas e realizando uma lógica. Qual que é a grande vantagem disso? Confiabilidade. Não existe travar o software numa FPGA, não trava, não existe esse conceito, porque são simplesmente sinais elétricos sendo modificados a cada ciclo. A confiabilidade é altíssima, porque enquanto tiver energia elétrica ali, ele vai estar realizando aquelas operações. E uma grande vantagem é a capacidade de processamento que você consegue ter. Então, você consegue fazer operações na FPGA numéricas, alguns cálculos muito intensivos, usando em um ciclo. Você pode configurar para fazer tudo em um ciclo. As FPGAs tendem a ser muito rápidas, então você pode aumentar, você pode até pegar partes delas e aumentar a frequência de execução de alguns conjuntos de código e chegar em capacidades de processamento altíssimas. Né? Então, se você tem um controle, um monitoramento que você precisa fazer com uma taxa de aquisição e controle altíssima, é altamente adequado isso migrar para FPGA, pela confiabilidade e pela capacidade de realização desse algoritmo. Qual que é o trade-off? Qual que é a desvantagem da FPGA? Que ela é limitada, certo? Você, no fim, acaba perdendo muito desses blocos lógicos porque eles não foram usados. Então, você não consegue colocar programas enormes numa FPGA, o que você consegue fazer usando um microcontrolador. E uma FPGA é muito alinhada para essa questão aí de cálculos numéricos, um processamento cíclico que não muda. Se você começa a ter muita tomada de decisão, se isso, faça isso, se isso, faça aquilo, se isso, faça aquilo outro, isso não é muito adequado para FPGA. Isso é mais adequado a um microcontrolador. Fazer isso na FPGA vai tomar muito recurso dela, você não vai conseguir fazer tanta coisa. Agora, tem um processo onde a taxa de aquisição é alta, onde o loop de controle, ou você tem um loop de safety, que você precisa ficar vendo algumas variáveis para tomar ações de segurança, a FPGA é totalmente adequada. E é por ela que a gente consegue integrar tantos tipos de interfaces diferentes no LabVIEW, no CRIL. Porque a aquisição de um acelerômetro, que acontece aí 50 mil amostras por segundo, é feita aquisitada numa FPGA, coisa que um microcontrolador, mesmo os melhores aí, teriam dificuldade em fazer. Então, essa possibilidade de você combinar o poder da FPGA com a capacidade do microcontrolador, programando em LabVIEW, que é uma linguagem aberta, né, uma linguagem completa, diferente de alguns outros computadores industriais que a linguagem de programação acaba sendo limitada. O LabVIEW você é capaz de fazer qualquer coisa, fazer qualquer cálculo, qualquer algoritmo, implementar protocolos de comunicação IoT, todos. Então, isso traz uma capacidade gigantesca para o CRIL, tá? Então, acho que eu vou pular, não, vou falar na ordem aqui. Então, só alguns casos reais, a National pediu para a gente focar um pouco em casos reais de uso desse equipamento. Então, por exemplo, o uso de um CRIL num processo industrial que a gente fez aqui, que é um processo industrial com uma dinâmica muito rápida, ele tinha uma dinâmica muito rápida, e tinha um desafio de você adquirir o dado corretamente, porque o equipamento que fazia o processo, ele não podia ter nada em volta, né? É um local de risco. E o sistema que controla esse processo, na verdade,
fica fora do sistema que monitora. Então a gente tem que coletar o dado, mandar isso para um outro computador que fazia toda a parte de controle, que fazia a atuação por um outro caminho. E tinha um problema de fazer essa aquisição nesse ambiente, é uma máquina com potências muito altas, então de ruído. E o que a gente fez? A gente colocou alguns equipamentos ali que utilizavam um desempenho alto e utilizavam uma interface de comunicação serial síncrona, que tinha uma velocidade de comunicação altíssima. E a gente só foi capaz de implementar essa comunicação com esses dispositivos na taxa que a gente precisava usando a FPGA. Basicamente, a gente implementou o protocolo, basicamente não, a gente implementou o protocolo de comunicação totalmente na FPGA para conseguir fazer a comunicação com esse equipamento, e a gente conseguiu chegar, eu acho que a gente conseguia chegar a centenas de milhares de amostras, né, de comunicações com dado por segundo. A gente baixou um pouco essa taxa, mas ainda assim foi possível fazer. E esse é um trabalho que eu acho engraçado, que a gente foi contratado para fazer e resolver, né? E o cliente não, a beleza da engenharia, né? Fica para a gente que fez. Esse é um ambiente tão ruidoso que a gente adquire o dado e muito desses pacotes que a gente coleta nessa comunicação vem corrompidos. Então a gente tem uma parte de sanitização dos dados, filtros, coisa e tal, e até mesmo a parte de protocolo que faz mostrar que o dado veio corrompido e a gente descarta, mas mesmo assim, tendo um índice de perda de dados aí relevante, a gente conseguiu atender mais do que necessário o sistema de controle. E isso só foi possível com a FPGA, e fica até interessante, porque a gente consegue monitorar o quanto ao ruído, né, pelo número de pacotes que a gente acaba perdendo aí nessa comunicação, a gente consegue até entender se o sistema está tendo mais ruído ou menos ruído, e até se chegar num nível crítico, que não chegou nos últimos 3 anos, parar o processo, tá? Então esse é um caso real do uso da FPGA. Outro caso real também muito comum aí, de uso do Serril, é monitoramento com sinais aí com alta taxa de aquisição. Então esse é um código aí de aquisição de acelerômetros, então são 8 acelerômetros que a gente tinha que aquisitar e processar, e isso é um processamento gigantesco, né? Se você quiser comprar um sistema que faça só isso, já é uma coisa com um valor bem alto. E a gente consegue fazer isso com o Serril, programando em LabVIEW. Se vocês notarem, esse é todo o código que faz a aquisição e FFT e algumas análises que não estão mostradas aqui, de aquisição desses acelerômetros e processamento. Então, é razoavelmente fácil você conseguir fazer uma coisa assim com LabVIEW usando um Serril, tá? Então, o que é possível fazer no Serril? Essa parte de safety, de controle embarcado aí, é muito adequada para ele, essas questões de alto desempenho. Então, de uma forma geral, né, tem muitas possibilidades nesse mundo. É interessante você ter sua parte de controle fino, né? Então, imagina que você tem um artefato, um sistema que tem uma dinâmica muito grande, e você tem um sistema que toma uma decisão de processo, de trajetória, seja lá o que for, você ainda assim tem que fazer uma atuação muito rápida em alguns atuadores aí para conseguir realizar esse seu controle, por exemplo. Isso é adequado, tá? Essa lógica aí da lei de controle é adequada, tá? Por exemplo, dentro da FPGA para conseguir ser executada bem rápido. Uma parte de safety também é bastante adequada, e essa parte de safety até tem bastante sei, se não, né? Então você começa a coletar sinais, fazer algum cálculo em cima de alguns sinais e tomar a decisão, mas normalmente os algoritmos de safety são simples, né? Você não quer que seja algo complexo, até porque ele tem que ser simples para garantir também a sua confiabilidade. Então,
Isso é adequado ser feito na FPGA, porque, de novo, a FPGA não trava. Enquanto tem capacidade elétrica, né, o equipamento em si pode queimar alguma coisa, mas enquanto ele estiver funcional, a FPGA vai estar funcionando, realizando as operações dela todo o ciclo. E aí sim, no microcontrolador, uma parte lógica mais pesada, mais de tomada de decisão, e assim por diante, e a comunicação externa. Então, a parte de comunicação, esse mundo IoT, você não faz na FPGA, você vai fazer no microcontrolador. Aqui, falando uma coisa que todo mundo já ouviu bastante, mas essa é a nossa pirâmide aí de indústria 4.0, aqui da Ômega 7. Então, a gente vê que cada vez mais, no começo existia ainda uma resistência, mas hoje é inegável, eu acho que visto agora o momento que a gente está passando, infelizmente não é pelo motivo certo, mas mais ainda mostrou que isso é um caminho sem volta, né? Então a gente está migrando aí de sistemas locais, controles locais, para controles mais integrados em rede, controles distribuídos, controles onde partes podem estar local e partes podem estar na nuvem. Então agora eu vou fazer uma demonstração exatamente dessa parte de comunicação, que é uma parte muito adequada, que também diferencia o Seril de outros computadores industriais, que tem certas limitações. O Seril não, ele é capaz de falar todos os protocolos, fazer tudo que é necessário. Então isso aqui está aqui na mesa, aqui está no escritório aqui, só que eu estou sozinho aqui, eu não vou conseguir ficar saindo aqui para operar, mas está ali na mesa de reuniões. O que eu fiz? É um exemplo didático. Teve um estagiário de férias aqui na Omega 7, que foi o Francisco Ambrosio, não sei se ele está até assistindo a apresentação, que ele veio fazer um estágio de férias e a gente pediu para ele, de forma didática, controlar um forninho, um forno desse de assar pão de queijo, com um serril, né, e fazer uma parte de IoT. E a ideia era realmente ele fazer uma curva, tentar fazer que esse forninho fosse um forno para a gente fazer protótipo aqui de placa eletrônica, né? Então ser um forninho de solda, mas esse forno não tem a potência suficiente para fazer a curva ideal. Então o que ele virou realmente foi um forninho hoje de fazer pão de queijo com controle remoto aqui na empresa, né? Eu, para essa apresentação, grudei mais duas coisas aí no Serril, que é uma câmera, essa câmera é IP, na verdade, então está num hubzinho aqui, e um acelerômetro. Esse cartão aqui é de aquisição de acelerômetro, e eu grudei um acelerômetro aqui num ventiladorzinho para pegar a vibração. E o que eu quero mostrar desse exemplo didático aqui é o seguinte: isso aqui está em cima da minha mesa, e são essas peças que compõem esse sisteminha didático aqui de aquisição. Agora, para quem conhece esse mundo industrial, se a gente parar nesse momento aqui e analisar tudo que está conectado no Serril e o que ele está fazendo, que ele está fazendo uma automação simples, uma aquisição de vibração, uma aquisição de visão, poderia algum processamento, e uma parte de web services local e remoto, isso tudo está sendo feito pelo Serril. Se a gente tira essa tecnologia da National Instruments da jogada, esse sistema cresceria de uma forma enorme. Eu provavelmente teria um equipamento dedicado para fazer a aquisição do acelerômetro, então um só para fazer isso e com hardware dedicado, e esse hardware é caro, porque precisa de uma capacidade de aquisição e processamento altíssima. Eu provavelmente teria, não podendo usar National Instruments, um outro equipamento para fazer a parte de visão, com seu hardware dedicado, seu software dedicado, seus sistemas dedicados. Teria um sisteminha para conseguir falar e fazer essa automação via PWM e aquisição de temperatura, então um sisteminha DAC, um PLC, alguma coisa para fazer essa parte de aquisição, e como tem termopar, talvez até um outro computadorzinho só adquirindo a temperatura, porque é pequeno sinal, e tudo isso grudado num computador, para esse computador sim fazer a parte
de rede, fazer a parte web. Então, é o seguinte, isso mostra como tudo isso, todos esses sistemas podem ser substituídos por um CRIO. E aí, na hora que a gente começa a falar, por exemplo, de sistemas portáteis, que eu mostrei ali no começo da apresentação, eu só consigo fazer um sistema portátil daquele tamanho porque eu consigo utilizar todo o potencial e a capacidade do CRIO. Então, eu consigo fazer um sistema completo que trabalha com muitas interfaces ali, difíceis de serem trabalhadas usando a capacidade que o CRIO tem. Então, esse é um exemplo aí para mostrar o, a capacidade, o poder que o CRIO tem aqui de uso. Então, eu tenho que ir rápido aqui, mas o que eu tenho aqui? É só um software rodando no CRIO, e ele está fazendo automação aqui, o controle do forno, e está mandando os dados para a nuvem. Então, se vocês quiserem acessar esse link aí, vocês vão cair lá na tela do Smart Monitor para essa apresentação, né? Então, se vocês quiserem, se vocês tiverem navegador aí, duas telas, vocês podem acessar esse link aqui. Se vocês não tiverem, acessem via celular, tá? Coloquem via celular aí, podem acessar no seu celular e ver o Smart Monitor via celular. Então, espero que todos tenham pego aí os links, que eu preciso dar uma corrida aqui. Então, eu vou migrar aqui na demonstração, eu vou migrar aqui para a nossa operação. Então, eu tenho um software aqui, LabVIEW, rodando no meu CRIO, eu tenho o projeto aqui, eu vou falar um pouquinho dele, tá? E o que eu tenho nesse CRIO? Eu tenho uma, um web service local. Então, eu abri aqui o navegador, eu estou numa máquina virtual, eu abri um navegador aqui, e esse meu projeto do CRIO, ele tem um web service local aqui. E não é muito foco da apresentação, mas criar um web service em LabVIEW é a coisa mais fácil do mundo. É talvez a linguagem mais fácil de você criar um web service. Se você vier novo aqui, web service, você já cria um web service aqui e pode colocar ele para rodar e fazer iterações com ele. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o web service aqui que está rodando, e ele tem páginas HTML que ele está me provendo. Então, o que eu estou fazendo? Isso está ali na mesa de reunião, eu estou pela rede local, acessando ele e podendo interagir com ele. Então, eu posso, por exemplo, agora, mandar ele iniciar um pão de queijo, né? Fazer aqui começar a fazer o pãozinho de queijo, aumentar a temperatura do forno e assim fazer a questão. Isso aqui é uma interface local. Agora, eu tenho a mesma interface aqui na web, certo? Então, eu tenho aqui, eu posso mostrar para vocês, aqui ontem foi a hora que eu fiz os testes aqui com o forninho, tá? Assando pão de queijo. Agora ele está assando, vai começar ali a esquentar e fazer a operação. Infelizmente, eu não vou ter tempo aqui de ficar mostrando, mas eu tenho tanto uma rede local aqui, fazendo o trabalho, quanto eu tenho o meu CRIO mandando dados remotamente. Eu posso explicar o que ele está fazendo aqui para vocês depois nas perguntas, aí eu explico cada coisa. Mas, basicamente, qual que é a diferença e o lado bom e o lado ruim de você usar uma rede local aqui ou uma rede remota via web? Tudo tem, de novo, seu trade-off. Se eu estou num lugar remoto, se eu estou num lugar que não tem internet e ainda assim eu quero monitorar uma máquina à distância, eu posso criar um servidor web aqui no CRIO e acessá-lo e fazer um monitoramento dele e até mesmo uma atuação via uma rede local. E a primeira vez que a gente fez isso foi, na verdade, um caso onde a gente estava fazendo uma máquina
e tinha um engenheiro, o engenheiro ficava no escritório e a máquina ficava no galpão, na frente dos escritórios. E o engenheiro tinha que ficar lá no computador dele trabalhando, mas ele queria ver a operação da máquina remotamente. E naquela época, já faz muito tempo, a gente fez uma solução toda complexa para conseguir, ou um outro programa rodava na máquina dele, mandava os dados e assim por diante. Hoje isso ficou muito fácil, entendeu? Você faz um web service desse e você consegue acesso. Você pode embarcar segurança nesse web service, colocar um mínimo de usuário e senha ali para ter uma proteção, mas você consegue colocar um protocolo SSL, por exemplo, TLS, para começar a deixar a coisa bem segura. Igualmente, o Serril está mandando dado para a nuvem, certo? E eu estou visualizando esses dados aqui de forma remota, tá? A temperatura aí vai aumentar, ele tá... Tem pão de queijo lá dentro, né? Então, no fim da apresentação, eu vou ter um pão de queijo aqui. E assim por diante, tá? Então, o Serril está fazendo esses dois papéis. O bom do local é que ninguém né? Você fica na sua rede, se a internet cair, ainda assim você tem a conectividade. O bom da internet é que vocês podem aí, vocês estão todos longe vendo aí a operação e eu estou aqui na Ômega 7 fazendo essa operação. Então tudo tem o seu trade-off. Eu não coloquei muito slide da parte técnica disso, pois tiveram outras apresentações aí na prática focando muito isso, então não vale a pena eu repetir conteúdo. Mas qualquer dúvida podem colocar aí no chat, a gente responde. Tá? Então, basicamente é isso. Eu estou usando o Serril como um dispositivo IoT, aqui para um equipamento muito simples, mas isso serve também para qualquer máquina industrial, qualquer infraestrutura, qualquer coisa. E eu consigo integrar diversos tipos de aquisição de dados. Então, para que a gente usa o Serril aí? Algumas aplicações, se você tiver uma demanda igual, você pode olhar o Serril aí para realizar o seu trabalho. Então, monitoramento de ativos industrial, máquinas e equipamentos, e processo pode ser tanto fazer um controle na máquina industrial, como até mesmo coletar algum dado de algum parâmetro que indique uma evolução do processo. Monitoramento de saúde de infraestruturas, então tem muitos casos, não nossos, mas de empresas que põem Serril em infraestrutura, prédios sendo construídos, barragens, algumas coisas do tipo, e colocam strain gauges e acelerômetros, e aí consegue ver ali alguma deformação da infraestrutura, vibração, coisas do tipo. Então, isso é totalmente adequado e o Serril se demonstra um excelente equipamento, porque, de novo, você consegue fazer uma caixinha pequena que é capaz de fazer todo o processamento, comunicação de uma forma compacta. Prototipação rápida não é o foco da apresentação, óbvio, tem muitos usos possíveis aqui de Serril e das outras tecnologias também, mas o Serril é tão flexível que algumas empresas usam ele como para fazer prototipação rápida. E o que é isso? Quando você está na automotiva, em alguma outra área, desenvolvendo um equipamento eletrônico, muitas empresas seguem lá a história. Eu faço o hardware, depois eu faço o software e depois eu integro. Só que às vezes isso é um desenvolvimento que não tem todas as informações, né? Ou até mesmo dependem de outros desenvolvimentos paralelos para ter todas as informações que precisam. Então, em vez de ficar esperando as coisas ficarem prontas para seguir para a próxima etapa, o que você pode fazer é usar um Serril para validar a sua solução. Então, você fala assim, não, eu vou ter que fazer uma placa dedicada, específica para o modelo X de veículo, mas você pode pegar um Serril e embarcar toda a lógica do seu equipamento ali. E como ele tem uma diversidade de interfaces, você pode fazer de conta que você tem a sua placa ali e interagir com as demais. Então você consegue fazer um protótipo muito rápido para fazer provas de conceito e validar algumas questões de desenvolvimento que ficariam bem difíceis e poderiam gerar grande retrabalho aí se tivessem que ficar esperando
itens serem desenvolvidos para continuar. Então, um bom uso também do Seril é ele servir como plataforma de prototipação rápida aí em desenvolvimentos. O último item que eu vou falar aqui é Datalogger distribuído, que é uma capacidade também aí muito importante do Seril e que teve uma evolução boa aí nos últimos lançamentos, que é a parte de data logging distribuído. Então, eu falei lá em cima com o Delimon de monitoramento distribuído, mas o Seril, como eu falei que ia mostrar, é capaz de você sincronizar os diferentes Serils para eles fazerem uma aquisição sincronizada, mesmo a distância que você tendo que cobrir sendo grande. Então, até pouco tempo, essas eram as tecnologias que você poderia usar para sincronização, com suas precisões e acurácias. Mas hoje surgiu uma nova tecnologia, que é o TSN. Então, já tem os novos CRIOs com capacidade de sincronismo por TSN. E o TSN é uma evolução do 1588. O 1588 é muito usado em ambiente aqui aeroespacial e defesa, por ser um protocolo de sincronismo de nó muito capaz, né, de você trabalhar com sub-microsegundo. Microsegundo. E foi evoluído o 1588 para agora rodar em cima de redes Ethernet. Então você está usando uma infraestrutura que está se tornando muito comum, que são as redes Ethernet, para fazer essa parte de sincronismo. E aí você consegue também uma capacidade de sincronismo de nós altíssimo para fazer esse monitoramento e controle distribuído usando os seus equipamentos Seril, tá? Então, basicamente é isso. Então, em resumo, o Seril é uma plataforma de altíssimo desempenho, muito compacta e de altíssimo desempenho, tem um poder muito grande. É um equipamento industrial robusto, tem uma coleção de interfaces possíveis de serem usadas muito grandes. É programável por LabVIEW, o que basicamente torna ele ser capaz de realizar todos os protocolos, todos os tipos de comunicação e assim por diante. O LabVIEW é uma linguagem totalmente completa, sem limitações. Então, é um computador industrial com uma flexibilidade de software gigantesca. E tem toda essa parte aí de IoT, né? De sistemas de IoT. Então, se você tem algum desafio aí que demande aí uma solução robusta, de alto desempenho e compacta, o Seril é um grande, é, um, é muito adequado. E a gente trabalha bastante com o Seril, então aquilo que eu mostrei no começo da apresentação é muito permitido exatamente pelo trabalho aí com essa tecnologia, tá? Então eu felizmente não estourei meu tempo. Esse é o fim da apresentação, aí fica meu contato, se alguém quiser entrar em contato ou tiver alguma dúvida aí, vamos responder as perguntas aí, eu agradeço aí o tempo de vocês. Beleza, Corsete, obrigado aí pela apresentação. Aqui é o João, pessoal, João Denay. Vocês receberam um convite a partir de mim. Obrigado, primeiro, a presença de todos. Eu tô só imaginando o cheiro que deve estar aí agora. Tá bom Daqui a já. pouco vai tá, vai tá bom, né? O André Prado até fez esse comentário aí, né? Pena que não dá para distribuir aí pra galera que participou, tá? A gente teve duas perguntas até agora. O André acabou de escrever mais uma aqui, mas eu vou deixar ela pro final. A primeira foi do Jorge. Ele entrou, fez a pergunta, ele disse que não ia poder ficar. Mas ele deixou mesmo assim, né? Ele perguntou aqui, alguma experiência contra o uso do Insight CM para monitoramento? Sim, a National Instruments tem dois softwares. Ela está evoluindo bastante essa parte de software, né? E de software de monitoramento também. Então, na verdade, hoje ela tem dois softwares muito adequados aí, eu acho que para essa parte, que basicamente faz o que, por exemplo, o que o Smart Monitor faz, né? Lógico, o foco são distintos. Mas, por exemplo, o Insight CM, ele faz essa parte de coleta de dados. Então, muito do que o Smart Monitor faz. Mas o Insight CM tem uma grande vantagem, que ele é
por ser da National, ele tem essa parte de gestão dos nós, dos CRUs, embutida na própria ferramenta. Então, você consegue, a partir do InsightCM, ter o mapa dos seus CRUs, de onde eles estão implantados, e operar em cima do CRU. Então, falar assim, ó, deixa eu atualizar essa versão de software, deixa eu mudar essa configuração, e assim por diante. A gente usou o InsightCM de forma experimental. Se eu colocar os primeiros slides do Smart Monitor para vocês aqui, pegar um slide de 2000 e, não sei, 15, 16, vocês vão ver que tem InsightCM lá. A nossa ideia era talvez fazer uma camada acima do InsightCM, né? E tentar usar essa capacidade do InsightCM de gerenciamento de nós. Aconteceu que os projetos que a gente tinha vislumbrando isso não ocorreram e a gente ficou só nesse exercício aí de uso aí dele de forma experimental. A gente experimentou, tem versões, na verdade as primeiras versões do InsightCM a gente utilizou. Eu acho até que tem gente aqui no chat que trabalhou aqui, que foi quem fez esse trabalho. Então, mas a gente não chegou a implantar em nenhum cliente, né? A gente tinha discussões com alguns clientes grandes, mas todos pararam ali na crise ali, tudo parou e a gente não utilizou. Agora a National lançou um outro software chamado System Link, que já tinha o System Link local, que na verdade ele faz essa questão de recepção de parâmetros também de nós, mas ela acabou de lançar o System Link, não sei o nome, a National pode dizer, mas talvez chame de System Link Cloud, que é fazer exatamente isso usando na nuvem, que aí sim se aproxima muito de novo do Smart Monitor e a gente adoraria usar, também é novo, a gente não chegou a experimentar ainda, mas tem que experimentar porque também a National deve crescer muito, esse software aí deve crescer muito, eu acho que é uma boa opção aí, e a gente não tem problema nenhum em implantar com o Smart Monitor ou System Link, na verdade a gente faz o que é melhor para o cliente, né? E como a National vai manter esse software, ele deve evoluir bastante aí no futuro. Sim, exatamente. Até teve, eu acho que foi na apresentação do Fábio, tá? A primeira. Isso foi um tema bastante explorado, tá? Então, recomendo o pessoal que está curioso dar uma olhada lá na live que o Fábio fez também para tirar algumas dúvidas e aí retornar para a gente se tiver algum caso para implementação. Mas é exatamente isso, tá? A plataforma está crescendo para ser mais orientada à nuvem possível, tá? Bom, seguindo, o Tarcísio Júnior, ele falou aqui, ó, olá pessoal, o CRIO seria indicado para uso em ambientes de validação de softwares embarcados em automotivos? Acho que mais no cenário de um hardware in the loop aí. Eu acho que sim, e é o que eu falei pouco ali no final, mas bom que eu coloquei, que é a história tem dois caminhos, né, que eu acho que validação. Um é prototipação rápida, que é exatamente o exemplo que eu dei, que é totalmente aplicável aí ao setor automotivo, que é você realmente usar o CRIO como no lugar de equipamentos. Então, você fala assim, eu estou desenvolvendo essa ECU, eu estou desenvolvendo esse dispositivo aqui eletrônico, você pode implementar toda a sua lógica no CRIO e colocar o CRIO, né? Fazendo as adaptações mecânicas ali para suportar, no carro, no veículo, ou seja lá o que for, né? Então, você consegue usar o CRIO e isso é muito benéfico, por quê? Porque normalmente tem muita dúvida, tem muita dúvida de projeto. E normalmente não é um equipamento desse que está sendo feito, são vários. Então, o do lado também quer algumas informações que você quer passar. Então, na hora que você põe o CRIO lá para fazer isso, você consegue validar o seu desenvolvimento, tirar todas as dúvidas, os riscos de projeto, e depois falar assim, poxa, agora eu sei todos os canais que eu preciso, todas as interfaces, eu tenho tudo, agora eu posso implementar a placa verdadeira aqui, posso terminar o hardware lá e falar assim, não deve ter modificação de hardware. Esse é um caminho, tá? O outro caminho de validação
eu acho que é o caminho de usar o Serril como instrumento de testes. Então, você pode colocar um Serril embarcado no seu veículo, monitorando, coletando dados dele, fazendo monitoramento. O próximo passo é Hardware in the Loop, que aí dá outra apresentação completa, que é o seguinte: se você tem o equipamento, você está desenvolvendo e você já tem ali o seu protótipo e você quer testar se ele vai funcionar corretamente no carro, aí você pode simular todo o carro ou todas as partes que ele comunica, conversa com esse equipamento, fazendo hardware in the loop. E aí você estimula esse equipamento como se ele estivesse no carro. E aí vem todas as vantagens do hardware in the loop. Mas a maior vantagem do hardware in the loop, para mim, é a injeção de falhas. Você testar o seu equipamento no carro, ele vai operar. Criar uma falha no carro é muito difícil, né? Aliás, é inseguro e inadequado. Agora, quando você está fazendo hardware in the loop, você pode fazer um monte de falha. Você pode fazer falha elétrica, como curto, sinal aberto, e assim por diante, fundo de escala, como você pode fazer falhas de lógica, se ele tiver um barramento de comunicação digital, por exemplo. Encher o barramento, mandar mensagem corrompida e assim por diante, ou até dados úteis inválidos. Então, tem muitas aplicações que o Serril pode ajudar bastante essa indústria automotiva. Esses são alguns casos, 3 casos possíveis, mas sim, tem muitos caminhos que o Serril pode ajudar, e aí seria interessante entender a necessidade para ver qual é a melhor aplicação. Legal. O André Prado tinha deixado aqui uma outra pergunta também, né? Falando sobre o System Link. Você chegou a usar o System Link, André? Você chegou a A versão fazer local, eu mexi na versão local. Essa versão nova que é cloud aí, eu não cheguei a mexer ainda. Tá. Mas assim, é outro gerenciador de nós, né? O Smart Monitor é gerenciador de nós IoT. Então, experiência no uso desse tipo de ferramenta a gente tem. Por mais que o Smart Monitor seja nosso, no fim, o que o cliente pedir, o que for mais adequado para ele, é o que a gente vai implantar. Beleza. E uma pergunta aqui do Bruno César, né? Nosso antigo colega aí, saudade, Bruno, um abraço. Recentemente, até a SpaceX divulgou o uso do Linux em o seu último lançamento. Você pode comentar alguns benefícios do Linux no Serril? Posso, e de forma até ampla, eu vou estar meio que tomando o papel da National aqui, então o que eu estou falando não está assinado pela National, mas é a minha opinião, né? Fica à vontade, você é o especialista. Essa mudança da National foi muito benéfica para a própria National Instruments, por quê? Antes ali, os sistemas de tempo real da National era o Farlap e o VxWorks. O VxWorks o Farlap também era um excelente sistema operacional de tempo real, mas parou, né? Não teve mais desenvolvimento. O VxWorks é um excelente sistema também de tempo real, muito utilizado aí na área aeroespacial e defesa, principalmente dos Estados Unidos. Mas, realmente, na hora que ela migrou para o Linux em tempo real, você ganha uma flexibilidade muito grande, né? Porque o Linux é mantido pela comunidade e tem muita gente trabalhando no Linux. Então, você tem todo o hardware novo que é criado, você já tem na comunidade, a comunidade trabalhando para suportar aquele hardware. Então, tem muita coisa que fica disponível. Por ser uma plataforma aberta, é mais fácil, existem algumas versões que são mais testadas, então entende-se que tem uma confiabilidade maior. Então você une aí a flexibilidade dele, do sistema operacional Linux, com todo o poder aí da comunidade que apoia e de muitas empresas que usam Linux, com uma capacidade de teste por ser um sistema aberto, para conseguir torná-lo adequado aí para um uso aeroespacial e defesa, né? Então eu acho que a migração aí para o Linux foi, na verdade, uma jogada muito boa da National,
considerando diferentes aspectos, até mesmo financeiro, de não ter que manter um sistema dela inteiro e garantir todas essas qualidades sozinha, né? No fim, o Linux é adotado por muitas grandes empresas aí como uma base sólida de sistema operacional de tempo real e sistema embarcado. Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Quiserem algum esclarecimento aí num ponto da apresentação também, fiquem à vontade, tá? Para escrever no chat. Acho que a gente não tem mais nada aí a ser respondido. Você quer fazer alguma consideração final? Algo? Não, fico feliz aqui que eu acabei no tempo, então não extrapolei, pulei pouca coisa. E agradecer aí a presença de todos. Fiquei muito feliz aí com quem eu vi aí no chat aí. E agradecer a National também pela oportunidade aí de estar falando aí um pouquinho da empresa e das tecnologias que a gente trabalha. Legal. Pessoal, obrigado. Sigam aí as redes sociais do Corset ali, tá no banner ali no fundo. Obrigado, Corset. Obrigado para todos os que participaram. E já já isso vai estar no. Ah, tem mais uma pergunta aqui do Tarciso. Mas a versão do LabVIEW para o Linux está liberado? Bom, isso aí acho que é mais para uma pergunta para a gente, tá? A gente tem uma versão para Linux, só que ela é paga, tá? Ela tem. A gente não consegue liberar porque controlar a licença no Linux é muito complicado. A gente tem uma versão gratuita do LabVIEW, que é a LabVIEW Community, para Windows, tá? É, o Linux em si, que eu acho que o Bruno comentou, né, é uma versão é uma distribuição do Linux que vai embarcada dentro da nossa plataforma Compact Hill e até alguns PXIs agora lançando também. Então é uma versão, uma distribuição diferente, tá? Tá, agora deixa eu só fazer um comentário. Às vezes tem uma mistura aí, assim, eu consigo programar o Linux do Seril, o LabVIEW, então Isso. eu acho que eu fechei aqui a apresentação, mas assim, o Seril está rodando no Linux x64 lá, ele está rodando no Linux. Eu programo no Windows o Seril, então eu programo naturalmente, isso embarca no Linux lá, e esse Linux que está dentro do Seril tem aí a confiabilidade alta. Então, não necessariamente eu preciso do LabVIEW para Linux para programar o código que está rodando no Linux, tá? Só para garantir que não tem essa dúvida. Isso, importante ter falado assim. Bom, acho que é isso então, né? Beleza? Tá Bom, bom? obrigado, pessoal. Esperamos ter respondido todos. Se tiverem alguma dúvida, contem comigo ou com o Corset também, que tinha deixado os contatos dele. A gente se vê na próxima apresentação. A gente ia ter já uma apresentação agora na próxima segunda-feira. Essa quinta-feira a gente não teria, tá? Mas na próxima segunda-feira a Enai tem aí uma apresentação importante. A gente decidiu não competir pelo horário, então as nossas sessões voltam só na próxima quinta-feira, no dia 18 de junho, tá bom? Então, obrigado a todos aí. Eu vou manter vocês informados aí sobre a agenda seguinte. Bom dia a todos aí e até breve. Bom dia, obrigado a todos. Muito obrigado, Corset. Até a próxima.